Olá, muito boa tarde para você que se liga na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão. Eu sou Almir Henrique e a partir de agora você está no Bastidores do Poder. Um abraço também para você que sintoniza através da RCO para todo o Oeste. Estamos começando mais um debate por Santa Catarina aqui no Bastidores do Poder e hoje especial porque vamos falar aqui sobre esse julgamento do presidente Bolsonaro que está acontecendo lá no STF. A gente vai acompanhar aqui em tempo real para trazer essas informações para vocês, porque um dia emblemático, né? A discussão lá é se Bolsonaro se torna ou não réu num processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Então, você vai ter a participação, hoje nós teremos a participação de Fabiano Rambo, de Dom Schiavi e também daqui a pouco o nosso estimado e querido Prisco Paraíso. Eu estou acompanhando aqui a movimentação desde de manhã, as repercussões. Na verdade, a repercussão desse julgamento de Bolsonaro ela já vem antes do acontecimento em si, né? E ontem teve a participação do presidente Bolsonaro num podcast e ele trouxe fatos interessantes, falou da Carla Zambelli, então tudo isso repercute muito e a gente vai trazer um apanhado geral do que está acontecendo. Mas, começando aqui pela denúncia da PGR, né? Que a denúncia da PGR é no sentido de que foi golpe, os argumentos da PGR para denunciar Bolsonaro e mais 7. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF, apontou ataques em série à democracia. As defesas do ex-presidente e de seus aliados apresentaram os seus argumentos sobre o caso. A primeira turma do STF iniciou hoje a primeira sessão para analisar se deve ser recebida a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados. Esse julgamento está acontecendo exatamente nesse momento. E o Fabiano Ramos já está aqui para dividir tela com a gente. Fabiano, eu estava aqui justamente falando sobre esse acontecimento histórico que é o julgamento para saber se o presidente Bolsonaro se torna réu ou não. E aí, meu amigo, todo o noticiário brasileiro hoje é em função disso. O Dom Schiavi já está por aqui, já vou deixar ele adicionado aqui na sala, vou adicionar ele mudo, mas na sequência já vai falar com a gente aqui também, e depois já chega o Prisco. Então, Fabiano, seja bem-vindo, meu amigo, diretamente da RCO. Suas primeiras impressões, seu primeiro destaque sobre o julgamento do presidente Bolsonaro hoje. Na verdade, não é exatamente o julgamento do Bolsonaro, é o julgamento da denúncia. Se dá prosseguimento, se dará prosseguimento ou não, mas a gente já pode até antecipar que o presidente é um pré-condenado já, né? Porque que dirá se vai ter o julgamento dele ou não. Fabiano. Pois bem, Almir, satisfação estar contigo, com o Dom, com toda a nossa audiência, sempre uma alegria muito grande. Pois bem, meus amigos, Zanin, ex-advogado de Lula e do PT. Alexandre de Moraes, desafeto do presidente. Flávio Dino, ex-ministro do governo Lula. Não há dúvida alguma que será aceita a denúncia contra o ex-presidente e contra os outros envolvidos ou que serão denunciados, investigados, virarão réus neste processo que investiga se houve ou não houve uma tentativa de golpe no ano de 2022, início de 2023. Ressalta-se neste contexto que a sessão está tumultuada, já teve advogado aliado ao presidente Bolsonaro que foi detido, já foi solto, foi retirado do local. Senador Jorge Seife está acompanhando diretamente do Supremo Tribunal Federal também este julgamento e que está fatiado o processo em 7 partes. Esta é a primeira, Almir e Dom. Haverão mais 6, mas esta é considerada a mais importante. E não há dúvida, não tenho qualquer tipo de receio em afirmar que será aceita a denúncia contra o ex-presidente e os outros 33 investigados. Já está aqui dividindo tela com a gente também o nosso querido Prisco Paraíso, e muito elegante, com sua camisa azul celeste, né? Sempre muito cheio de garbo. Mas, Prisco, seja bem-vindo, meu amigo, ao debate por Santa Catarina. Na sequência, a gente fala com o Dom também.
acontecendo o julgamento lá da denúncia do Bolsonaro no STF, se aceita ou se não aceita. Fabiano falou aqui de forma categórica. Será aceito, não há dúvida, né? Não há dúvida. Então, é mero rito do processo ali, e que, na verdade, um rito que está, de certa forma, bem acelerado. Seja bem-vindo. Exatamente, meu caro Almir. É uma mera formalidade. Boa tarde, Rambo. Boa tarde, Dom. Boa tarde, nossos radiovintes e internautas. É um jogo de cartas marcadas. Simples assim. Bolsonaro, desde sempre, já sabia que haveria de ser colocado nas mesmas circunstâncias do seu sucessor. Mas tem uma pequena diferença. Lula da Silva foi condenado nas 3 instâncias. Justiça Federal do Paraná, Tribunal Regional Federal, 4ª Região, com sede em Porto Alegre, englobando os 3 estados. Daria até para dizer em 4, porque foi no STJ e depois no STF. Mas os dois, na verdade, caracterizam a 3ª instância. Mas ele foi julgado pelos colegiados de 3 tribunais, além do Sérgio Moro, lá na inicial. Não foi apenas Sérgio Moro, que errou, evidentemente, em ter aceito o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Aliás, saiu de lá atirando no próprio presidente, hoje é senador, quase que foi cassado. Porque esse movimento de abandonar a magistratura e ingressar na vida pública e política, a começar pelo Ministério da Justiça, isso, de alguma maneira, põe em xeque a sua imparcialidade enquanto juiz no período pretérito. É um equívoco brutal. Mas, enfim, Lula foi condenado a 12, 13, 14 anos. O próprio Supremo chancelou, além do STJ, do TRF e da Justiça Federal, em Curitiba. E aí, como Bolsonaro se matriculou no tribunal, no STF, enfrentando, dando declarações, aquela coisa toda, aí eles reagiram. Olha, a eleição está chegando, esse cidadão não pode ser reeleito, então vamos puxar o freio de arrumação. Aí descondenaram Lula. É porque ele não podia ter sido julgado no Paraná, tinha que ser em Brasília. Edson Fachin, cara pálida, depois de 4 anos e meio, é que chegou a essa conclusão, e todos os seus pares, praticamente todos no STF, nem a velhinha de Taubaté acredita nessa conversa. E aí foi descondenado em Brasília, foi libertado, teve seus direitos políticos restabelecidos e conduziram uma eleição, processo eleitoral, de maneira viciosa, tendenciosa e parcial, para favorecê-lo em detrimento de Jair Bolsonaro. E agora, e com um detalhe, na condição de Alckmin vice. Porque a ligação dos ministros do Supremo, tirando o Lewandowski, que saiu, o Fachin, que deu declaração em favor da reeleição da Dilma, e outros poucos, a maioria ali é liberal. É da turma do Fernando Henrique Cardoso, que já está no ostracismo, pela idade avançada, do Michel Temer e do Geraldo Alckmin. Então botaram o Geraldo de vice, porque se o Lula viesse a fazer alguma besteira, quem assumiria, assim como Michel na Dilma, seria Geraldo no Lula. Sem o quê? Não tinha
condição do Lula ser candidato, não. Mas o negócio era barrar Bolsonaro. E o que Lula e a turma do Supremo deseja é ver Bolsonaro no mesmo local de Lula, no Chilindró, preso. Simples assim. Só que, para fechar, Lula foi condenado por corrupção. E Bolsonaro, que não é nada de extraordinário, já falei aqui, é um abestalhado, mas ele está sendo condenado por perseguição nesse golpe fictício que inventaram, que, na verdade, foi montado e executado no laboratório do Palácio do Planalto para tirar os brasileiros diante dos quartéis, que isso já vinha causando incômodo e mal-estar no Supremo e também no governo, que Lula já era o presidente. Daí fizeram aquela armação para criar a situação de um golpe. Quem está sendo condenado a penas desproporcionais são brasileiros que, em sua esmagadora maioria, não fizeram nada. Com batom, escreveu na estátua do Supremo e coisas desse tipo, e aqueles que efetivamente fizeram os atos de vandalismo e tudo mais, que ingressaram ali pelo Palácio do Planalto, esses não foram procurados, não foram identificados, não foram processados, não vão ser julgados e não vão ser condenados. Então, para chegar no julgamento de hoje, simplesmente vai ser condenado. E estão falando em 43 anos de prisão, quando nós temos traficantes, homicidas, criminosos sendo libertados e transitando ao bel prazer Brasil afora. Olha, 43 anos de condenação, parece até um crime hediondo de guerra. Não estou aqui a julgar ninguém, eu não sei nem se o Tribunal de Nuremberg, ao final da Segunda Guerra Mundial, se condenou alguém a tanto tempo de prisão. Mas, Dom, eu quero trazer aqui a sua fala, você não participou ainda, está aqui aguardando, seja bem-vindo ao programa. O julgamento está rolando, a gente vai falar o programa basicamente sobre esse tema hoje. Eu quero entrar na questão das condenações, na senhorinha que foi condenada, na mulher do batom e tal, porque cabe discussão nesses temas, mas queria ouvir a sua opinião sobre o julgamento e saber o que você acompanhou até agora. Seja bem-vindo. Boa tarde, Almir, boa tarde, Rambo, boa tarde, Decano, e a toda a nossa audiência, web espectadores e ouvintes também aqui da Jovem Pan Criciúma e Jovem Pan News Tubarão. E o pessoal da Rádio Centro-Oeste que vai assistir um pouquinho mais tarde, uma boa noite também. Bom, estou acompanhando, inclusive minha televisão está ligada aqui na TV Justiça, né, que está ao vivo passando, e o que acontece já foi muito bem claro e dito ali, tanto pelo Rambo quanto pelo Prisco, Almir. Você que fez a introdução para falarmos sobre quem são os 5 que estão julgando. Flávio Dino, né? Vamos lá. Flávio Dino, Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Luiz Fux. E eu vou me basear numa frase de Luiz Fux há pouco, tá? Frase essa que ele solicitou que viessem os 11 ministros para esse julgamento. Abre aspas. Frase do ministro Luiz Fux. Essa matéria não é tão pacífica. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese original várias vezes. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem funções públicas, ou estamos julgando pessoas que exercem funções. E o local ideal seria o plenário do Supremo Tribunal Federal, afirmou o ministro. Fecha aspas. Então, o que acontece? Já tivemos há pouco a prisão do advogado, né, do Felipe Martins, advogado esse que é um ex-desembargador, que o Rambo acabou de colocar, que é o senhor Sebastião Coelho, isso que nem entrou na plenária. Ele estava discutindo fora, acabou interrompendo ali o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele fora da plenária, né? E quando entrou, já entrou com essa voz de prisão, acabou nem entrando ali, digamos assim, para poder defender o seu cliente. Então, voltando, nós temos hoje altamente parcial, né, esse julgamento. Quem foi Zanin?
né, advogado de Lula em outrora. Lula, na época, condenado em 4 instâncias. Retiraram o Lula para fazer um consórcio ali com o PSDB, na época que depois mudou e veio Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin, que era um dos maiores críticos do atual inquilino da Esplanada, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, juntaram para ter uma popularidade ambos. Ah, mas o Sérgio Moro cometeu um crime, uma ilegalidade. 3 anos para comprovar isso. Agora, em um julgamento às pressas, eu não tenho dúvida alguma que nesse julgamento Jair Messias Bolsonaro será condenado. Como também não tenho dúvida alguma que em próximos julgamentos também possam ocorrer isso no Supremo Tribunal Federal, haja vista tudo que vemos e a verdade que vemos narrando e que está acontecendo no Brasil. Ok. Fabiano, eu vou começar por você e depois todo mundo pode contribuir com esse tema, que é um tema polêmico, por exemplo, que é a condenação que muitos deputados da direita, muitas pessoas que são contra essa questão do golpe, que nem associam aquilo a um golpe. Então, por exemplo, batendo muito naquela moça que pintou a estátua da Justiça com batom. Essa moça, ela estão pedindo uma condenação dela de 14 anos de prisão. E aí, tá todo mundo falando que ela é condenada a 14 anos por pintar uma estátua. Mas a verdade é que o que o STF está fazendo não é condená-la por pintar uma estátua. E por concussão a um ato maior que seria o suposto golpe. Então, não é por isso que ela está sendo julgada. Ela está sendo julgada por concurso. Por concurso, por ter se juntado com mais 497 pessoas, que são as pessoas que estão sendo julgadas ali, para dar um suposto golpe de Estado. E aí eu trago mais um dado aqui importante para vocês comentarem na sequência, que é o seguinte: das 497 condenações, dos 497 réus, 70 pessoas, 7 pessoas de 70 a 75 anos, 36 pessoas de 60 a 69 anos e 454 pessoas até 59 anos. O Alexandre de Moraes trouxe ainda o dado que 32% são mulheres e 68% são homens. Eu acho que o Alexandre de Moraes, nesse caso, ele tenta meio que calar aquela narrativa de que estão condenando velhinhas e tal, que é um pequeno percentual aqui. Juntando tudo que eu lhe falei até agora, eu gostaria da sua avaliação. Fabiano. Rapidinho, só interrompendo. Tenta não, ele disse muito claro isso. Falou que as narrativas da imprensa, em grande maioria, são fake news. Ele deixou claro na fala dele, Almir. Eu estou acompanhando o julgamento, ele deixou muito claro. E aí ele apresentou esses dados que o amigo acabou de citar, inclusive dados esses que eu também anotei aqui, algumas laudas que me chamaram a atenção para não cair numa narrativa, né? Mas desculpa interromper o amigo Rambo ali, é que realmente não teve, ele tentou, ele falou isso claramente, né? Muito bem. Bom, pessoal, vamos entender a partir da história, já que você falou de Nuremberg, em Nuremberg nós tivemos muita gente que foi morta e merecidamente. Mas numa guerra, a primeira situação que se cria é narrativa, para sustentar a guerra. Indiferentemente do lado, se sustentam narrativas. E que nós estamos vivendo agora, fazendo uma analogia direta, é uma narrativa de forças, seja do governo Lula, que tem apoiado o Supremo Tribunal Federal neste sentido, lembrando que o próprio governo Lula foi alvo do Supremo Tribunal Federal e o próprio Lula no passado, então hoje ele usa o Supremo como bem lhe convém, e do outro lado, obviamente, a discussão dos advogados de defesa do ex-presidente, de todos aqueles que ali estão. Especificamente sobre a história da senhora que vai usar o batom na estátua do Supremo Tribunal Federal, nós temos que entender que aquelas pessoas todas lá do 8 de janeiro, que me perdoem a minha sinceridade, todas elas estavam lá como se vivendo num ambiente lunatizado, né? Estavam aguardando alguma coisa acontecer, como se viesse uma intervenção divina e resolvesse o problema do país. Acabaram se excedendo, acabaram tomando uma atitude
totalmente desequilibrada e que não necessariamente representa o caráter que essas pessoas têm. Eu não tenho dúvida alguma que essa senhora que foi condenada a 14 anos de prisão nem pensou em fazer golpe de Estado. O que ela manifestou foi uma indignação que ela mantinha dentro dela e foi lá e pintou a estátua. Fez certo? Obviamente que não. Eu não defendo qualquer tipo de vandalismo. Mas agora, 14 anos na prisão por causa disso, sabendo que homem que bate em mulher paga fiança e vai embora. Traficante paga fiança e vai embora. Aí esse pessoal me vai condenado a esse tipo de coisa. É uma justiça que, infelizmente, o cidadão que pensa um pouco não consegue concordar. Você não pode aplicar o rigor da lei conforme é conveniente ao interesse do julgador. E é isso que nós estamos discutindo. Se houve tentativa de Estado, que se investigue, mas que se mostre que houve tentativa de golpe de Estado. Mas o que a gente está um pouco, enquanto sociedade, preocupada, é que não há elementos claros que sugerem um envolvimento para um golpe de Estado de maneira estruturada. O que há é um monte de rascunho e a fala do Mauro Cid, que esteve com o presidente durante uma parte da sua vida e se viveu dentro daquele ambiente de uma bolha que também parecia se aguardar uma intervenção divina para uma situação de mudar uma vontade de eleição. E digo muito mais, não acredito que teve fraude em urna, não acredito que a eleição foi fraudulenta. Muito pelo contrário, o presidente fez uma leitura certa quando disse que a Carla Zambelli, com a sua atitude de sacar uma arma no meio da rua, fez o presidente, à época candidato, perder votos. Inclusive, em São Paulo, ele estava com uma ampla maioria. Então, foram erros durante a campanha que tornaram o resultado naquele que se confirmou no dia da eleição. O microfone é ouvido. Prisco, você pode avaliar também sobre a mulher do batom e sobre essa diferenciação e separação ali de quantas pessoas com até 70 anos, 75, enfim, que o Alexandre de Moraes fez questão de deixar claro ali. Albir, se você me permitir, eu achei muito pertinente as colocações agora do Rambo acerca disso, especificamente. Eu me permitiria fazer uma abordagem um pouco diferente. Claro. Né? No sentido de tentar, de alguma maneira, fazer uma reflexão. Se um assunto envolvendo um ex-presidente da República deveria estar sendo o julgamento consumado numa turma, quando, na verdade, deveria ser no plenário, como já colocou o ministro Luiz Fux. Mas daí a gente vê a composição ali, já tem maioria para condená-lo. Né? Já tem o Alexandre de Moraes, já tem o Cristiano Zanin, já tem o Flávio Dino. Precisamos falar dos outros dois. E aí, se a gente for se amparar na manifestação de Marco Aurélio Melo, que depois da aposentadoria de Celso de Mello, por alguns anos foi o decano do STF, a gente percebe que tudo está sendo conduzido no afogadilho e ao arrepio da lei e da Constituição. Não há nenhum tribunal, não há nenhuma instância que deve guardar, resguardar e respeitar a Constituição quanto ao Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte. Então, Jair Bolsonaro é ex-presidente da República. Ele não tem mais foro privilegiado.
Ele não poderia estar sendo julgado no Supremo, e sim na primeira instância. Assim como praticamente todos que lá estão sendo julgados em escala, em manada, julgando 100, 200, 300, 400. E um Congresso acovardado. Temos pouquíssimos casos que mereçam referência, tanto na Câmara quanto no Senado. Olha, não sei se dá 5 dezenas daqueles efetivamente combativos. Vamos citar um catarinense que está na vanguarda, que é Esperidião Amin. Aliás, o mais completo e talentoso senador da República. E corajoso também. Bom, estamos falando do Congresso. Ao Senado, que caberia, nem vamos falar em Câmara, impeachment de presidente da República, não é isso. Senado. O Senado, uma vez indicado pelo presidente da República o nome para integrar o Supremo, o Senado é responsável por sabatiná-lo e depois aprovar o nome, tanto na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário. A Constituição é clara. Assim como cabe ao Senado essa tarefa, cabe ao Senado apreciar situações de pedidos de impeachment de ministros. E até hoje já chegaram mais de 200. Todos foram engavetados. É uma omissão completa, onde o presidente sozinho decide engavetar. Ele nem submete o assunto a plenário. Ganhariam, porque tem maioria. Lá para o Norte e Nordeste, são 3 senadores por estado. Eles têm maioria, mas nem isso. Nem isso. E aí, o Rodrigo Pacheco ficou 4 anos no Senado, na presidência, e não tomou conhecimento. Antes, 2 anos antes desses 4, Davi Alcolumbre, que o fez sucessor e que agora voltou. Quer dizer, uma panelinha. Não vai ter leitura de pedido de impeachment contra quem quer que seja. E o curioso nisso tudo é que na terça-feira passada, Alexandre de Moraes abriu os salões da sua residência em Brasília para homenagear Rodrigo Pacheco pela sua profícua gestão de 4 anos à frente do Supremo, protegendo a ele e a todos os ministros que tiveram solicitação de pedidos de impeachment. E lá estavam quem? Outros magistrados do STF, do STJ, ministros do governo Lula, o presidente da República não pôde ir, mas foi representado por Geraldo Alckmin, vice. Que isso? Promiscuidade é essa? Quando que o americano, ou qualquer país da comunidade europeia, vai acompanhar um converscote de magistrados, o integrante do Poder Executivo e do Legislativo? Que isso? É um conluio. É o consórcio Planalto Supremo que vemos colocando aqui, mas que a grande mídia faz questão de ignorar, em esmagadora maioria. Ou seja, isso que é Estado Democrático de Direito, e eles têm a petulância, o atrevimento de querer dizer que o Supremo é que está salvando o país, está preservando a democracia. Olha, meus amigos, nós estamos caminhando de tal maneira que só tem 2 alternativas, ou 3, para que
possamos viver novos ares. Quem sabe um ambiente um pouco arejado. 3. A primeira hoje é alguma influência externa, de fora para dentro, especialmente governo e Congresso americano. Não é para derrubar governo, não, mas é com sanções que possam fazer com que se dê uma sacudida aqui e que algumas figuras possam ser contidas, a começar por Alexandre de Moraes. Segunda alternativa, asfalto. População no asfalto. Pressão para o país. Não é guerra civil, não é invasão, não é vandalismo. Não, para o país. Ninguém mais trabalha, ninguém mais faz nada, ninguém mais fornece alimento. Para o país. Quais são as perspectivas disso ocorrer? A população está amedrontada pelo Supremo. E a terceira e última, para fechar, providência divina. Muito bem, eu vou aproveitar para fazer um intervalo. Na sequência, você vem com seus argumentos, Dom, para quem está nos ouvindo na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão, um intervalo rapidamente aqui, e na sequência nós voltamos. No online, no stream na RCO, a gente continua. Bom, seguindo por aqui, Dom, o que mais acrescentar, né? Uma brilhante explanação do nosso decano, Prisco Paraíso, e vou pedir para você ativar o seu microfone aí. E o que mais acrescentar, Dom? Eu vou pegar uma carona, um ganchinho nessa fala da intervenção externa, né? A ida até seria minha fala, mas com a fala do decano abriu ainda mais uma onda aqui para mim, né? Então, o que acontece? Com a fala de Eduardo Bolsonaro ontem, Eduardo Bolsonaro que está afastado e está nos Estados Unidos, né? Deixando claro. E vale lembrar também que membros do governo Donald Trump estão acompanhando ao vivo, in loco, o que está acontecendo hoje aqui no julgamento, né, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Como bem colocou o Prisco, onde já se viu um governo norte-americano acompanhar aqui um julgamento. Aí podem falar em soberania, tudo, concordo. Soberania brasileira em primeiro lugar. Porém, se não existe um Estado democrático de direito, ou se é uma falácia, a soberania acaba se tornando um problema internacional. O problema é esse que pode ser resolvido com intervenção externa. Voltando a Eduardo Bolsonaro. Palavras do Eduardo Bolsonaro em uma entrevista de ontem. Deixou claro que não tem como argumentar com um psicopata. Palavras dele, né? Do deputado ali agora afastado, deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Então, ele que está nos Estados Unidos, mas o que pode acontecer? O que está acontecendo? Eu vou citar aqui o que eles estão tentando, né? É a lei Sergei-Tisky. Essa é a lei que visa ali uma impedimenta. O que é essa lei, né, que está em vigor, lei essa que entrou em vigor no governo americano no período Barack Obama, tá? Então, essa lei é uma norma que permite ao governo americano aplicar sanções a autoridades estrangeiras envolvidas em violações a direitos humanos ou casos graves de corrupção, né? Então, é isso que estão tentando ali criar essa narrativa e está utilizando também essa lei que foi muito conhecida, essa lei que surgiu na época por um advogado ucraniano baseado na Rússia, né? Isso há um tempo atrás. Então, você vê ali que estão pedindo mesmo, e a intervenção divina, decano, essa nunca falha, né? A nossa justiça até pode falhar perante aos olhos do homem, mas a divina nunca falha. Isso eu tenho certeza e fui criado dessa maneira. O único problema é que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. E a providência divina pode demorar. Só tem esse aspecto. E não é reparo. Não é reparo, não. É reconhecendo uma realidade em torno da qual eu comungo. Agora vamos sair um pouco dessa questão do julgamento e voltar à entrevista que deu ontem o presidente Bolsonaro, junto com o Tarcísio, ao podcast Inteligência Limitada, que inclusive repercutiu muito, né? Algumas falas
do presidente. O Dom já citou aqui, já citamos aqui a questão que ele falou da Carla Zambelli, enfim, todos. Inclusive, ontem no programa do Bastidores do Poder, ontem, que eu não faço com vocês, faço sozinho aqui, eu citei isso, que um dos fatores que contribuiu foi isso, e também o Jefferson, o Roberto Jefferson, que descarregou um fuzil na Polícia Federal, terminou depondo contra o presidente Bolsonaro naquela época. Mas ontem, o Bolsonaro... Me caíram que nem patinho os dois, né? Tanto a Zambelli quanto o Jefferson, né? Sim, foram provocados na véspera justamente para, percebendo que eles poderiam ter destemperança e influenciar nas eleições. Sim, o que acontece, eu queria saber de vocês, porque ontem o presidente falou que não vai passar o bastão, só passa o bastão morto. Ele insiste nessa narrativa de que ele vai ser o candidato, porque alguém provocou lá se ele passaria o bastão para o Tarcísio, que seria, né, o natural candidato na ausência do presidente Bolsonaro, e ele insiste, Fabiano, por exemplo, em não passar o bastão, que ele só passa o bastão morto. Tá certo. Ele está certo, ele sabe fazer política. Porque se ele, neste momento, abre mão, começa uma encrenca danada na direita e acontece o racha. Então, ele precisa manter a posição mesmo, todos nós e todos os brasileiros sabendo, exceto aqueles mais mal informados, que ele não terá condições de ser candidato. Ele estará condenado. E diga-se de passagem, hoje mesmo nós teremos o seu aceite da denúncia, que não é uma condenação, é um aceite da denúncia. Não estamos falando em condenar ou descondenar ninguém ou qualquer outra situação. E ele é esperto, e ele é inteligente e precisa manter a sua candidatura até o fim, para não gerar um conflito entre Caiado, com Kassab, com o próprio Tarcísio e contra todos os outros que são presidenciáveis, que têm uma bandeira claramente definida, que é o conservadorismo no Brasil. Então, tá certo. Por isso a sua fala, daquele jeito que tradicionalmente o é, sem muitas papas na língua e muito menos sem a semântica necessária, que durante o seu mandato se percebeu bastante. Diria mais, Bolsonaro, ele não foi eleito, na minha visão, por alguns fatores. E a sua oratória foi um fator preponderante. Oratória durante o seu mandato. Ponto. O problema não foi as ações do governo, foi a boca. É mais ou menos por aí, Prisco? Sem dúvida nenhuma. Já comentamos aqui em várias oportunidades que Bolsonaro perdeu pela língua, especialmente na pandemia. Coisas que ele falou absolutamente desnecessárias, né? Aquele cercadinho ali na saída do Palácio Alvorada, uma asneira atrás da outra, uma bobagem atrás da outra. Ele deu tiro no próprio pé. Ele que foi o responsável pela própria derrota. Mas a condução foi capciosa da Justiça Eleitoral. Claro que foi. Mas se ele não tivesse cometido os deslizes que cometeu, ainda assim ganharia a eleição. Não me venham com papo de fraude nas urnas eletrônicas. Enquanto não me provarem que houve fraude, para mim, a votação e a apuração foram cercados pela lisura. Agora, o grande problema é que, por tudo que ele falou, e muitas coisas que ele fez, né, provocaram uma situação de 50 milhões de brasileiros que não votaram. 51 milhões, entre abstenção, branco e nulo. Lula ganhou no Brasil por quanto? 2 milhões
e 100 mil votos. 2,5%, 3% daqueles que não votaram. Só na Bahia, a diferença pró-Lula foi maior que o resultado nacional, 3 milhões. Então, veja, não tem justificativa. Bolsonaro não tinha pedigree para ser presidente da República. Quando eu falo em pedigree, porque ele é do baixo clero, não. As pessoas humildes e pobres têm mais pedigree do que muito empresário por aí, ricaço, integrante da society. Agora, o fato é o seguinte, no que diz respeito justamente ao fato dele não abrir mão da candidatura, mesmo inelegível, e vai continuar, e não vai disputar a eleição, assim como ocorreu com o Lula em 18, não tem a menor dúvida. Agora, Lula manteve a candidatura até a última hora. Aí, quando viu que não dava, passou para Haddad. Assim como, quando Bolsonaro perceber que não vai dar, que ele possa ter juízo e passe para o Tarcísio, e não para o integrante da família, seja a mulher ou um dos filhos. Entende? Porque o Tarcísio é o nome. E sendo o Tarcísio, a possibilidade de uma grande composição com Caiado, com Zema, é real. Porque São Paulo é São Paulo. São quase 23% dos eleitores brasileiros. É a locomotiva. Tarcísio está com uma grande aprovação no Estado. E aí bota Zema de vice, ainda com apoio do Caiado, não tem para ninguém, nem com Lula. No meu sentimento, se Bolsonaro efetivamente tem ainda algum juízo, ele já fechou com o Tarcísio. Ô, Tarcísio, eu vou ficar apenas deixando claro que eu ainda sou candidato. Mas lá na 1/10 hora você é o meu candidato. Imagino que seja isso. Se não for isso, ele vai estar praticando mais um equívoco político. Simples assim. Que se ele lançar um dos filhos ou a mulher, aí também vai Caiado, aí vem Zema, e vem um monte de gente. Entende? Uma série de candidaturas. Prisco, mas lá no segundo turno, todos se unem e derrotam a esquerda. Às vezes não é bem assim. As sequelas do primeiro turno, por vezes, não são cicatrizadas a tempo, considerando o pequeno intervalo entre o primeiro e o segundo. E Lula da Silva, mesmo desgastado, com seu governo caído pelas tabelas, com perspectiva de recessão já no segundo semestre, desemprego, poder aquisitivo aniquilado e tudo mais, apesar de tudo isso, ainda assim Lula é competitivo. Não pode ser subestimado. Basicamente isso. Dom, você quer concluir com algo mais? Eu acredito na segunda parte totalmente do que o Prisco falou. Eu creio, pelas salas que o Bolsonaro já está deixando falar ali, deixando um pouquinho de lado tal, e pulverizando, ele já está acordado com o Tarcísio, e eu vou fazer um pontinho a mais ali, Decano, se você me permite. Eu creio que venha Tarcísio e Zema, com o apoio do Caiado, mas aonde que está agora a negociação? A vinda de Gilberto Kassab em apoio a Tarcísio e Zema. Isso vai passar para o governo do estado de São Paulo. Então, o Kassab apoia Tarcísio e Zema e, nesse caso, é apoiado também ao governo de São Paulo por essa chapa. Bem provável que se coloque algum nome específico do PL como vice nessa chapa com o PSD, e o PSD acaba desembarcando de vez do atual desgoverno federal, tá? É isso que eu creio que está acontecendo. Bolsonaro já tem a visão que ele não será o candidato. E ele também já tem a visão que ele precisa de um Senado
e de uma Câmara dos Deputados sorte. Então, se ele coloca Flávio Bolsonaro, que já é senador, para reeleição pelo Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, que está fora, vindo a candidato ao Senado por São Paulo, e a sua esposa, dona Michele Bolsonaro, por Brasília, ele ganha mais 2 senadores ali de direita. E Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do país. Isso é indiscutível, né? É indiscutível. Você consegue trazer essa realidade. Então, o meu ponto é nessa sequência ali. A entrada do governo PSD junto com o Tarcísio, tá? Deixando bem claro ali. O apoio vindo de Zema e de Caiado, trazendo essa força e montando essa estrutura. E um contraponto do que o Decano falou, que vem também de acordo, segundo turno, vamos nos unir. Não tem essa, tá? Olha o que aconteceu. Simone Tebet, aonde está? Tudo indicava que Simone era de direita. Foi a primeira a apoiar Lula e está agora no governo Lula. Então, é em primeiro turno que tem que ser feita essa diferença. Claro que pode ir para o segundo turno, até mesmo por conta dessa pulverização a nível nacional, mas vai partir, na minha visão, Tarcísio e Zema, tá? Já começa a chapa no que vem na pré-campanha ali. Muito bem, meus amigos. Já caminhando aqui para o fim do programa, o julgamento do Bolsonaro, se recebe a denúncia ou não, continua lá em Brasília, isso pode se estender mais ainda. E um outro fato que eu queria perguntar, acho que pode ser para você, Prisco, é se, por exemplo, a deixa que o Bolsonaro deu, não a deixa, mas a reclamação que o Bolsonaro fez ontem da Carla Zambelli, se aquilo pode ser tipo assim, podem caçar, já era. Não sei se Bolsonaro não teve essa intenção, acho que não teve essa intenção de dar carta branca para cassação, mas já está 5-0, só precisa de mais um voto. E o detalhe é que a informação que eu apurei é que se Carla Zambelli for cassada, cairão Paulo Bilinski, que veio junto na nominata, e Tiririca. Cairão lá deputados federais. Eu não sabia que a lei funcionava dessa forma, mas a informação que eu pude apurar é que se Carla Zambelli for cassada, o Paulo Bilinski cai e cai o Tiririca também, que veio surfando a onda dos votos da Carla Zambelli lá, que fez a legenda crescer, Prisco. Como na maior parte das vezes, Bolsonaro é um biruta de aeroporto no que diz respeito à estratégia política. Se era para relembrar esse fato da Carla Zambelli num momento desse, que, na verdade, a maioria já foi formada, Almir, porque depois que Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro na primeira vaga que teve ao longo do seu governo para o Supremo, depois dele pedir vistas, não foi apenas Cristiano Zanin que já antecipou seu voto. No início da noite, metade da noite, Dias Toffoli fez o mesmo, já formando maioria. O julgamento é virtual, já está 6. Então não tem mais como mudar, a não ser que um desses 6 modifique o voto, que é improvável. Ou seja, os 90 dias de vista de Nunes Marques, esse pedido não vai mudar nada. Entende? Então, o futuro político dela está selado, inclusive com prisão em semiaberto de 5 anos. Não podia ter porte de arma e tudo mais. Né? Então, para que o Bolsonaro fazer alusão a isso? No momento em que uma ex-companheira, ainda correligionária, está emparedada, com seu mandato praticamente liquidado e com risco de prisão, o que ele ganha com isso? Quer dizer, é esse Bolsonaro que não dá para assimilar, entendeu? Agora, não bastasse isso, nós tivemos outro pedido de vista também, que eu acho que vale um registro, rapidamente. Foi de Luiz Fux, no caso do julgamento daquela cabeleireira, mãe de 2 filhos, que, com batom, escreveu na estátua: não amola, mané.
Quem falou não à mola mané? Foi o ministro Supremo, quando abordado em Nova York por um brasileiro. Aliás, abordado educadamente. E ele teve uma reação política, de forma pejorativa com o cidadão. Ah, mas ela não poderia ter feito isso? Ok. Primeiro que ela não tinha que estar sendo julgada no Supremo, teria que ser na primeira instância. Talvez recebesse uma punição comunitária, serviços comunitários. 14 anos em regime fechado? Onde nós estamos? Ou seja, dentro do próprio Supremo já está havendo a compreensão dos excessos cometidos. O pedido de vista de Fux sinaliza isso. Mas eles têm maioria. Porque a maioria foi nomeada pelo PT. Embora a tendência, repito, não seja petista, seja social-democrata, liberal, mas eles habitam como bem entendem. E todo mundo de braços cruzados, acompanhando essa ofensiva de absoluto desatino do Supremo Tribunal Federal, aviltando as nossas liberdades e afrontando o verdadeiro Estado democrático de direito. Muito bem, para encerrar, o Dom tem uma informação, é rapidinho, Dom, temos 30 segundos. Você tem que ativar o microfone aí. Vamos lá. Vamos sair dessa bolha, né, que é pesada até para nós jornalistas falarmos, e vamos falar de uma notícia boa. Ontem, aqui em Joinville, no norte do estado, o governador Jorginho Melo assinou o pedido de liberação da licença ambiental para a construção da rodovia Via Mar. Rodovia essa que está sendo feita para desencalhar a 101, né? Sexta-feira estive em Balneário Camboriú e, pasmem, eu demorei 3 horas e 15 minutos em um percurso que em 1 hora e 10 você faz ali. Isso era 2h30 da tarde, a 101 toda parada. Para quem conhece esse trecho, quem está descendo ali em Pissarras, na altura de um posto bem famoso, para todo o trânsito ali e só começa a andar novamente depois de Balneário. Então imagina com uma criança de 7 anos no carro também ficar parado num trânsito. Foi um absurdo. Então parabéns ao governo estadual, parabéns ao Jorginho Melo, que agora começa esse estudo de viabilidade de solo, tá? Deixando bem claro, para o eixo, que foi considerado o eixo norte, né? Foi feito o sul, entregue agora, e o eixo norte que vai de Joinville até Biguaçu, dando uma desafogada no trânsito ali na BR-101, que não tinha acidente na sexta-feira, era só fluxo intenso de carros e caminhões, infelizmente. Muito bem. Obrigado, meus amigos, aí pela participação. Dom Schiavi, Fabiano Rambo, Prisco. A gente vai ficar acompanhando o desenrolar aqui do julgamento do Bolsonaro e amanhã, durante a programação, a gente traz. Você acompanha também o programa do Prisco, os comentários do Prisco na TV BV, os comentários do Dom na Jovem Pan Joinville e do Fabiano na RCO lá no Oeste. Muito obrigado. Obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Valeu, gente. Até mais.